já nas nossas polêmicas, que foi realmente, né, ali objeto do artigo que a gente escreveu, como ficam essas obrigações, né? Como a gente consegue determinar a obrigação de padrasto e madrasta dentro dessas práticas, inclusive colaborativas, porque o advogado, ele também tem essa disposição de trazer ali como, né, não sei se influenciar diretamente, mas trazer boas práticas para aquela família nova que está se formatando em relação aos filhos. E aí eu te pergunto, né, como é a tua atuação nesse sentido, né, quando essas novas pessoas adentram nesse núcleo familiar e que geram esses conflitos aí, né, que nós estamos aí todos os dias vendo, né? Eu posso te dizer que grande parte da minha clientela hoje em dia vem desse nicho público. Impressionante. Na verdade, para começar, assim, existe uma diferença muito grande, embora eles tenham a mesma classificação jurídica, por exemplo, que é parente por afinidade, né? Madrasta e padrasto. Madrasta é bem diferente de padrasto. Socialmente falando, que a madrasta é aquela má, aquela bruxa, aquela mulher que roubou... Construída pelos filmes da Disney, né? Da Disney, exatamente, é uma coisa histórica, e o padrasto é aquele pai herói, ele já é o legalzão, gente boa, então já existe uma diferença... uma roupagem. Totalmente. Então, os padrastos, por que não chega padrasto? Porque eles não têm conflitos, quase. Claro que existe coisas, mas eu estou falando no sentido da mulher... É mais uma dificuldade que a mulher tem que ultrapassar, né, por ser do gênero feminino, mas porque tem essa questão também histórica, né, tem essa questão cultural da mulher ser vista como uma vilã na história. Então, isso causa um monte de problema dentro da família. Então, trabalhar nessas famílias, primeiro, significa conscientizar as pessoas que existem novos integrantes ali. Então, primeiro de respeitar essas figuras que chegaram, conscientizar a família que existe um membro, e madrasta e padrasto são família. Então, pela classificação do direito civil, a gente não precisa falar disso. Então, a primeira coisa que parece que as pessoas não sabem, né? Então, a madrasta, ela tem um papel, primeiro, de ser uma rede de apoio ali. Então, essa mulher, ela está dentro da família como a esposa, a atual esposa ou companheira do pai, que tem filhos, de uma pessoa que tem filhos, ou mãe também, em relações homoafetivas. Então, é entender que essa pessoa, primeiro, respeitar uma nova configuração, assim como o homem também, que vem ali. A gente está lidando com situações não excepcionais. Quem é mau, quem vai cometer crime, é porque é criminoso, não é porque é madrasta, porque é padrasto. É porque é da índole. Então, a gente tem que desatrelar essa classificação. A ideia, né? Porque ainda tem isso, né? Você vai colocar um homem na sua casa ou uma mulher na sua casa, olha, cuidado com seu filho porque ele pode maltratar, né? Como se fosse o simples fato de ser padrasto e madrasta, né? E não é isso. Então, respeitar essa figura como uma pessoa da família, que ela vai educar, ela vai participar da criação ali. E existem obrigações, mas também existe um direito, por exemplo, de não ser impedida de frequentar certos lugares, de não ser impedida de ir na escola para buscar... De tirar foto do enteado e postar. De tirar foto e postar, que tem isso que mãe não deixa... Não quero que poste foto do meu filho. Exatamente. Né? Então, tudo isso foi o que a gente começa a discutir, né? Falar sobre isso. Não existe o direito da madrasta no Código Civil, não tem. Porque quais são os direitos? Não tem isso. Mas eu sempre costumo falar assim, substitua essa palavra por uma avó, por uma tia, por uma prima. Por que não tem problema, então? É só problema dessa. Então, é a mesma situação. Mas nessa ideia, Ana Paula, assim, já pegando esse teu gancho, né? Quais efetivamente os limites da atuação dessa madrasta e desse padrasto, né? A gente falou de um ponto que eu acho bem interessante e para mim é muito polêmico quando eu recebo os meus clientes, né? Tanto de um lado quanto do outro. Principalmente se foi um divórcio que teve esse conflito ali pela traição, né? E a pessoa ficou com aquela pessoa que traiu, né? Isso é muito difícil para a outra parte, né?
Então, por exemplo, o pai deixou a mãe em detrimento dessa pessoa que agora vai ser madrasta dos filhos. Isso. E aí, como assim ela vai ter o contato com meu filho, com a minha filha, né? Diante de toda essa relação. E tu acha que filha é pior? Eu tenho filha? Quando o padrasto tem filha, né? No caso, o homem entra e a mãe tem uma filha. Parece que fica um contexto ainda mais perigoso, até por questão de abusos. Aí, olha, eu vou te dar um exemplo meu, inclusive. Vou te dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, né? Eu me separei em detrimento exatamente disso, né? E aí o meu ex-marido acabou ficando ali com a moça que ele ficou, enfim, que aconteceu. E eu tenho uma filha de 4 anos, né? E no início era um conflito muito grande para mim. Como é que eu falo dentro de sala de aula que você tem que ter... não é muito o que eu tô afim de fazer. Que não é muito o que eu tô afim de fazer. Isso porque eu sou da área, né? E falo sobre isso, assim. Como é que conflitos são reais mesmo. São exatamente isso, é um conflito real, né? Então, às vezes, você tá numa situação de que você entende pelo meio jurídico que você vive, você transmite isso para os seus clientes, mas quando você passa por isso, é uma realidade completamente diferente. E aí eu me recordo que no início eu dizia assim... Como é que eu vou deixar a minha filha ir pro shopping, né? Tinha 3 anos, 2 anos, como é que eu vou deixar ir pro shopping? E aí tu fica pensando, e lógico, eu ficava ouvindo muito a Ana Paula para eu internalizar aquilo que eu sabia, né? A Ana Paula, ela mal sabe que ela me influenciou diretamente ali, porque na realidade é isso, como é que... Você separa a pessoa do problema. Exatamente, é separar a pessoa do problema, né? Você chegar e dizer assim, o problema tudo bem, eu tenho com ele. Isso. Mas a situação é fática, aconteceu... E o que você mais tem que fazer nesse momento é abraçar para que ela realmente tenha a melhor situação com a nossa filha, que respeite. Sim. E aí, contando um caso para a gente passar para a próxima pergunta aqui, mas a gente viajou agora no início do ano, eu, minha filha menor, chegou no local que a gente estava viajando, ela vira para mim e diz assim, mamãe, posso comprar um presente para tia? Com teu dinheiro. Com meu dinheiro. Com meu dinheiro. Aí eu falo, né? Aí você respira fundo assim e diz, ok, minha filha, vamos lá. Mas vai mais baratinho, né? Ok, minha filha, vamos lá comprar o presente. Mas é isso, né? Você separar e entender que realmente é o melhor desenvolvimento da criança. Tira essa rivalidade feminina. Porque em nenhum momento tu falou da pessoa, do pai, do homem. Tu só tá focando que é como se fosse a mulher responsável. Existiram 2 pessoas responsáveis. É porque eu tô pegando contexto aqui, né? Mas isso é muito... Repete muito. Repete muito, né? E é exatamente essa ideia. A gente cria ali um conflito inexistente com a criança. E que não é para existir esse conflito com a criança. O que tem que existir é com o pai realmente, com aquela situação. Não com a criança. E aí tu traz essas obrigações que aí a gente fica assim, olha, mas ela não vai poder ir na escola. Limite. Né? Ela não vai poder ir na escola, na festa da escola, nem pensar ela aí. Não leva ela pra festa da escola. E o que tu vê em relação a isso, eu acho Ana Paula? Que tem que integrar, tá? Mas, claro, respeitando. É muito isso até a gente abordou um pouco no artigo, que madrasto, padrasto não tem poder familiar. Então, as decisões não são deles. Ele vai decidir se vai para essa escola, se vai para tal coisa. Não vai. Continua sendo o pai e a mãe. Diretamente. Mas indiretamente... É o que eu falo para os né? clientes que são as madrastas e os padrastos, sejam inteligentes. Mas eu quero estar na reunião que vai decidir... Calma, né? Lógico. Você vai estar ali conversando com o teu parceiro, com a tua parceira ali, vocês podem tomar uma decisão conjunta, até porque muitas vezes essas madrastas contribuem financeiramente dentro de casa. Então, o padrão de vida, que é um negócio que eu sempre falo, que é a maior polêmica, dentro de casa. É a minha próxima pergunta. A madrasta agrega, ou seja, se vocês estão morando num apartamento que a madrasta que é responsável pelo aluguel e a filha tá lá e o filho tá lá, ela tá colaborando ali dentro. Então, não é só de obrigação, tem que dar direitos de usufruir como um parente. Como você tem a avó, que ela não vai decidir, no final das contas, que decide é pai, mas você vai impedir de conviver. Claro que existem problemas em todas as famílias, mas a gente está lidando dentro de uma situação real, normal, assim, vamos dizer, básica.
Então, você não pode impedir, né? Então, se a madrasta faz o dever de casa com a criança, se ela participa das coisas, se ela que checa o material, que lava o uniforme, que passa a roupa, que dá o lanche, que leva para a escola, né, ela não pode ir para reunião, por que não pode? Entendeu? Então, onde tá no Código Civil que está proibido? Não tem, é bom senso, é o que eu sempre falo. Qual é esse bom senso? Cada um que tem o seu, mas é aquela coisa, bom senso é igual o braço, né? Cada um tem o seu. Não, tem gente que nem tem. E tem gente que nem tem. Qual é o limite, né? Qual o limite? Isso é uma grandeza que não é assim. É assim, o limite é esse aqui. Não tem. O limite, a meu ver, ainda é o poder parental, né? Digamos assim, é o poder familiar, que madrasto e padrasto não tem, como avó não tem. Mesmo que pague a escola, que contribua com alguma coisa, a decisão não está para eles, está para os pais. Então, para mim, o limite é esse, ainda. Porque eu acho que a tendência é que isso seja relativizado, o poder familiar.